Teste, som. E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Tudo jóia? Estamos de volta aqui no canal e a gente vai criar um projetinho de desenvolvimento. Ei, tio, batendo no microfone. Ai, meu Deus, me desculpe. A gente vai criar um projetinho aqui em programação, desenvolvimento. A gente vai usar o C Sharp. .NET vamos fazer na versão 6 dessa vez. E a gente vai usar de ferramenta Visual Studio e SQL Server, tá? Então o escopo vai ser no banco de dados SQL, mas você pode adaptar para usar o banco de dados que você tenha necessidade aí. Eu posso até depois gravar exemplos com Oracle, Postgre, MySQL também, mas para esse vídeo eu vou utilizar o SQL Server. E qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é que você saia desse vídeo ou dessa pequena série de vídeos que a gente vai ter, conseguindo implementar uma solução que consiga se conectar com o banco de dados, usando diferentes recursos que eu tenho dentro ali do meu universo, do meu ecossistema do .NET para trabalhar com acesso a dados, tá? Então, dados, informação é algo muito importante nos dias atuais. Então, a gente tem aí essa parte de cientista de dados, aprendizado de dados, machine learning, que o pessoal utiliza bastante informação, também inteligência artificial, usa bastante dessas informações. Então, você como um desenvolvedor, como engenheiro, como programador, seja lá o nome que cada empresa chama, você precisa fatalmente, você acaba precisando conseguir manipular esses dados, essas informações. Então, assim, desde quando eu estava lá no início da minha jornada, minhas primeiras entrevistas ali, buscando o meu lugarzinho ao sol como programador, então aparecia assim diversos testes práticos para fazer, alguns desafios que você precisava conseguir fazer uma conexão com o banco de dados, conseguir criar tabelas, montar uma aplicação que se conecte no banco e faça as operações que a gente chama de CRUD, que é você fazer o cadastro, leitura, atualização e a exclusão desses dados, tá certo? Então a ideia, eu queria gravar um vídeo para poder mostrar um geralzão disso, mas conforme eu cheguei a gravar ontem, mas assim, eu fiquei na metade do projeto em si, tinha dado mais de 2 horas de vídeo. Então, entendo que editando daria para diminuir um pouquinho, mas eu acho que dá para quebrar em pequenos vídeos para a gente poder abordando esse assunto, tá? Então, qual que vai ser o nosso escopo aqui? A gente vai criar uma aplicação web, uma API. Eu não vou ter a parte web, aplicação web mesmo, páginas. A gente vai criar como se fosse um microserviço, vai ser uma API, e nela a gente vai trabalhar no contexto específico para jogos de videogame, tá? Então a gente vai ter a nossa API aqui, a Simple Games API, uma API simples de jogos, e nela eu vou ter algumas tabelas. E a gente vai desenvolver essas principais operações que eu comentei do CRUD para esse cenário de jogos, tá? Então a gente vai ter 4 tabelas, 4 entidades aqui que vão representar a parte dos jogos, eu vou ter a parte de controle de estoque, eu vou ter a parte de vendas e alocação, aluguel também de filme, suponho que eu tenho uma loja que ela faça venda e locação, e eu preciso fazer também essa gestão do estoque, tá certo? Por que que eu criei mais de uma tabela? Eu poderia fazer apenas com a tabela de jogos. Mas a ideia é que aqui que a gente consiga dê uma geral, que a gente passe para essas principais operações usando diferentes recursos que eu tenho disponível no .NET, no C Sharp, aqui nesse ecossistema do .NET Core, né, o .NET em si, para poder manipular isso. Então, o que, que a gente tem de cara? Um dos mais usados, vocês vão ver quando a gente for fazer a instalação ali das bibliotecas, usando o Nugget, lá o gestão de pacote, a quantidade de downloads que já foram feitos com aquela biblioteca. Tem bastante times utilizando, tá? Então a gente tem na casa de bilhões aí de projetos que utilizam o Entity Framework, que ele é uma ferramenta ORM, né? Então ela faz aquele mapeamento dos objetos relacionais das minhas tabelas e ele facilita um pouquinho o trabalho ali. E você tem uma produtividade que você não precisa ficar montando as consultas, ele gera isso para você. Então, vamos passar pelo Entity Framework Core. Além disso, a gente vai ver a forma clássica, uma das primeiras que o pessoal implementava, desde a versão lá do .NET, se eu não me engano, eu sei que na 2.0, quando eu comecei a trabalhar, não o .NET Core, mas o .NET Framework mesmo, 2.0, lá em 2006, 2007, eu acho, 2007, já o pessoal tinha essa versão do ADO, e ela é um pouco mais trabalhosa, mas você tem um controle, um gerenciamento, você tem uma autonomia para você implementar isso. Você faz na unha mesmo as consultas, controle de transação. Isso tem algumas vantagens e desvantagens, e eu já comento isso
com relação ao Worm, tá? Eu estou usando o Entity Framework, ele não é o único Worm que existe, ele não é o único, essa ferramenta que ele faz o mapeamento dos objetos. Eu tenho o NHibernate também, que ele é uma derivação ali do Hibernate que eu tenho para o Java, é uma versão para o .NET também, NHibernate. E aí, comparando os dois, falando de ADO e o Entity Framework, qual que é a diferença, qual que é o ganho, vantagens e desvantagens, tá? Então, falando de vantagem do ADO. O ADO, ele é mais rápido do que o Entity. Ele vai ter uma latência menor quando você estiver desenvolvendo as suas consultas para fazer esse processamento. Então, dependendo do cenário, se for algo assim que você realmente precisa de performance, que aqueles milissegundos, microsegundos que estão sendo processados ali façam diferença para o seu negócio, para a estratégia que você está usando para o seu produto, faz sentido você usar o ADO. Então, eu já trabalhei em empresas que o pessoal tinha o cenário, usava um Entity, mas aí a parte transacional, essa parte de latência estava pegando e o pessoal ajustou e começou a usar o ADO, tá? Então, é usado ainda em algumas empresas, tá? Ele já tem bastante tempo, vai tendo algumas atualizações no geral do framework para ele poder otimizar, ter um melhor desempenho, mas o ADO é o que é o mais rápido, tá? Depois eu cito alguns exemplos aí para a gente ver de quão mais rápido a gente está falando. Isso varia de acordo com a carga, volume do que você está processando na sua aplicação. Beleza? Tá. O que mais? É, e aí, quais são as vantagens de usar o Entity Framework? Com o Entity Framework você vai ter produtividade. Você não precisa ficar montando todas as consultas, saber o nome da tabela, a ordem dos campos na sua consulta para poder fazer essa manipulação dos seus objetos lá nas suas camadinhas de repositório que vai implementando. Obviamente, essa é a desvantagem que eu tenho usando o ADO. Você precisa explicitamente definir as suas consultas. No ADO, você pode criar suas consultas direto no seu código e você vai consumir, executar essas consultas, ou então você pode ainda criar essas consultas no banco de dados. Então, você monta a sua query num procedimento armazenado, o pessoal chama de Stored Procedures. Suas Stored Procedures vão ficar lá no SQL e aí você faz a chamada dela. Então vai ter uma SP cadastra cliente, SP atualiza, ou então atualiza cliente. Você atribui um nome para aquela proc, o pessoal chama bastante de proc, a sua procedure, é como se fosse uma função que ela executa isso para você, tá? Então essas são as vantagens e desvantagens. Ele é super performático, mas é mais trabalhoso de você fazer isso, tá? E você interage direto com o banco de dados, com a DO, ou seja, bate no banco, então você não tem uma camada intermediária ali, por isso que a latência dele é melhor. Já o Entity, você ganha produtividade, mas você acaba perdendo um pouquinho de desempenho com relação a essa outra camadinha, como se fosse um middleware para você fazer essa abstração. Então, o que, que o Entity faz para você? Ele vai gerar as consultas, você não se preocupa com ela. Ele gera isso, então ele tem que ter esse overhead, esse tempo a mais que ele tem para mapear as entidades, as tabelas, transformar nas suas classes aqui, e ele entender isso, gerar suas consultas SQL, ele faz as transações, tudo que envolve ali o processo, o ciclo de vida do banco de dados. Então, o Entity Framework, ele se encarrega disso, usando context, que a gente vai ver em detalhes, usando o DB7, mas aí ele aumenta um pouquinho a latência, tá? Então, essa é a principal diferença entre os dois, tá certo? Então, a gente vai ver o ADO, a gente vai ver o Entity, mas além disso, surge um carinha no meio termo aí, que o pessoal usa bastante também, que é o Dapper. Então, o Dapper, ele não é considerado um ORM, o pessoal chama ele de micro-ORM, porque ele tem algumas características e facilidades que eu vou ter ali com relação ao Entity, essa facilidade de você mapear seus objetos. Então, por isso que ele é um micro-ORM, ele também consegue fazer esse mapeamento. Mas você tem também essa facilidade e esse trabalho de você montar suas consultas também. Então, montando as suas consultas SQL, você fica mais próximo ali da conexão com o banco de dados, você tem um overhead, uma sobrescrita menor nesse tempo de fazer um mapeamento, mas você também consegue mapear. Então, você tem o melhor dos dois mundos, em latência ele é um pouquinho maior do que o ADO, só que ele é menor do que o Entity Framework, então ele fica no meio termo ali, tá? Basicamente, essas são as principais diferenças entre a DO, Entity e o Dapper, tá? Então, eu estou precisando realmente pega essa questão de performance. Então, a DO seria uma boa solução para você. Agora, se você precisa abstrair essa parte do projeto
não preciso entender tanto no detalhe ali das consultas, ter que me preocupar em criar isso, e eu preciso ter rapidez no meu desenvolvimento, obviamente que, assim, conforme você vai tendo experiência e trabalhando com a DO, você consegue ser performático e ter essa produtividade também. Mas o Entity, ele vai trazer isso para você, porque ele já vai mapear é, implicitamente essas coisas para você. Por isso que ele é uma ferramenta ORM, tá? E o Dapper seria, vai, o meio termo, ele vai ser o equilíbrio ali entre você ter a simplicidade de você fazer esse mapeamento e o desempenho para você executar, e ele serve praticamente para todos os cenários, tá? Só se pegar muito alguma coisa referente à performance, talvez seja melhor usar o ADO do que o Dapper, ou dependendo, se você não precisa se preocupar tanto assim com essa parte de performance, você precisa priorizar o tempo, produtividade ali para fazer o mapeamento. Então, o Entity seria uma boa solução para você, tá? Ou então você tem o N-Hibernate também, tá? Eu atuei em mais projetos com Entity Framework e eu tenho visto mais empresas usando do que o N-Hibernate, mas eu já trabalhei em empresas que usavam o N-Hibernate também, tá? Dependendo, a gente pode criar um outro vídeo aí só, uma série, não precisa nem ser uma série, uma aula aí, só para a gente ver como é que funciona o N-Hibernate. Tá certo? Então, esse é o escopo do nosso projeto. A gente vai ver as 3 tecnologias, cada uma vai atacar uma das tabelas que a gente tem aqui do nosso negócio, e eu vou fazer o CRUD basicão, tá? Eu não vou me preocupar tanto assim com regras de negócio nesse momento, por exemplo, eu tenho que ver certinho a conta, a lógica, para dar baixa no meu estoque. Eu vou processar o CRUD, tá? A partir disso, você consegue criar, dependendo de uma aplicação web, e aí você usar esses recursos que eu criei, colocar, acrescentar a camadinha da regra de negócio lá no seu domínio e evoluir essa solução. Dá para fazer isso. Beleza? Então deu para explicar em geral? Muito bem. Então a gente vai começar ali a partir do Git, criar nosso repositório, gerar o projeto e a gente vai desenvolvendo ele por partes. Primeiro a gente vai criar ali o nosso ambiente de banco de dados. Então, se você não tiver o SQL Server, então a gente vai precisar do SQL Server, pode usar o Express. Eu estou usando o Express, que é a versão gratuita. Além disso, a gente também vai ter o SQL Server Management Studio, que é a telinha que eu faço ali as consultas, tá? Para poder gerenciar, ver certinho meu banco de dados e as minhas tabelas. Beleza? Eu vou disponibilizar o projeto no Git também, então a gente vai criando algumas branches de acordo com cada aula, porque você consegue ver os assuntos que foram abordados ali. Eu acho que não serão muitas aulas, porque eu já tenho um projeto fechado, então vai ficar mais fácil do que aqueles que eu vou criando do zero e a gente vai evoluindo, tá? Então eu já tenho um escopo pré-definido, então eu não quero criar aulas muito compridas, então a ideia é que você consiga, se você quiser acompanhar o todo, você desenvolve o projeto do zero a partir dessa primeira aula até a última, que eu não sei quantas serão, tá? Espero que não sejam muitas. E aí, se você precisar de algum assunto específico, conforme eu fui criando esse projeto, eu esbarrei em vários probleminhas que são coisas do dia a dia, erros, problemas que você vai tomar, então eu vou querer abordar a ideia, né? Conseguir abordar esses problemas para quando isso acontecer, você já tá fera ali para conseguir resolver isso. Beleza? Para finalizar aqui esse primeiro vídeo, eu vou mostrar aqui o projeto em execução que a gente vai criar. Deixa eu só trazer a telinha para vocês. Então, vou diminuir um pouquinho aqui. Então, a gente vai ter aqui nossa API. E essa API, ela vai ter aqui os nossos esquemas, que vai ser a parte de jogos. Então, aqui eu tenho os campos, né? Tenho aqui minhas propriedades. Eu vou ter a parte do estoque, a parte de aluguel e a parte de vendas, tá? Então eu vou criar aqui a parte de jogos e de estoque, a gente vai usar o Entity Framework para poder fazer essas operações aqui, e aí eu vou ter os endpoints certinho para cada um dessas minhas entidades, tá? Jogos e a parte de estoque. Aí a parte de aluguel, se eu não estiver enganado, essa eu implementei usando o Dapper, e a parte de venda eu fiz usando o Adeonet. Talvez esse aqui esteja invertido na hora de a gente ver, tá? Mas um tá com o Adeonet, outro tá com o Dapper. Então eu vou executar aqui só um get, só para você ver, ó. Ele está funcional. A gente vai fazer algumas cargas nas tabelas também, tá? Para ajudar a entender aqui. Então ele está retornando para mim a requisição. Ele já tem alguns jogos que eu fiz a locação. Além disso, obviamente, eu vou ter os jogos aqui, né? Opa, deixa eu só entrar aqui no lugar correto. Então, eu vou ter alguns jogos que eu cadastrei, e aí você pode ficar. Quando a gente chegar essa parte de fazer o cadastro, aí você pode ficar à vontade para cadastrar os jogos que você quiser aí, tá? Na sua aplicação. E além disso, eu vou ter
funcionando também aqui a parte de vendas. Ó, então consigo consultar aqui. Não vou passar endpoint a endpoint, a gente vai fazer isso nas aulas desenvolvendo, mas está totalmente funcional a aplicação. E aí, como evolução, dá para criar aplicação web consumindo esse cara, tá? Então a gente vai usar o Swagger aqui, que é o padrão que o pessoal usa ali do Open API, Open API, esse é o nome mesmo, que ele já serve para você padronizar a documentação, você consegue já validar os esquemas que você tem na sua solução, os endpoints, ele facilita para você fazer os testes, né? Ele já monta a estrutura certinho e a gente vai criar essa aplicação aí do zero, tá bom? Então instale o Visual Studio, eu estou usando o Community 2022, o SQL Server eu instalei aqui, acho que foi o Management Studio 20, mas o SQL Server Express eu instalei o 17, passei o 16 também. A gente vai usar o basicão ali. E eu vou dar uma passada aqui no SQL, só para trazer para vocês. A gente vai ter essa estrutura aqui, ó. Então eu tenho as minhas tabelas, igual eu comentei, e aqui eu consigo fazer um select aqui, por exemplo, da minha tabela de jogos. Ele só tá achando aqui porque tá minúsculo, mas ele retorna, tá? Ó. Então tem bonitinho aqui as informações. Então essa é a missão que eu tenho aqui com vocês para a gente poder criar nessas aulas, beleza? Então, é isso. E aí, só para finalizar essa parte de comparação, eu estava fazendo algumas pesquisas e alguns testes que você consegue fazer, que o pessoal chama de benchmark, ali que você faz validações, você pode criar alguns volumes, e aí você monta uns loopings ali de 1.000, 5.000, 10.000 registros ou mais, e você consegue testar, avaliar ali um cadastro, o tempo de consulta que você leva, comparando essas tecnologias com Dapper, o Entity, e aí você consegue ver, tá? Alguns benchmarks estimados, tá? Não foi teste que eu fiz, mas que eu estava pesquisando. Então aqui ele fala ali, dependendo do número de registros, por exemplo, 1.000, 10.000 registros, para fazer uma leitura, uma consulta simples, usando o Adeonet, você vai levar ali um tempo, o processamento em si da consulta, ele vai ser algo entre 1 e 2 milissegundos no Adeonet. Esse mesmo volume, usando o Dapper, ele pode variar entre 1 e 3 milissegundos. Então você vê que ele está bem próximo, mas ele aumenta um pouquinho. E para o Entity, ele vai variar entre 5 e 10 milissegundos. Então ele tem um acréscimo maior, mas a gente está falando de milissegundos. Então, dependendo se não é nada super crítico, não um processamento ali, por exemplo, quando eu trabalhei na bolsa, microsegundos, milissegundos, fazia muita diferença no processamento ali, no envio de informação. Você tinha trocas ali de informações de market data com corretoras, isso pegava bastante, então o pessoal estava sempre calibrando, fazendo ajuste na parte de rede, na parte da aplicação. Então era muito crítico, então isso realmente pegava. Se a sua solução não tem toda essa criticidade, então isso não seria um problema. Então, mais uma vez, depende do seu negócio, tá? E aí, para consultas mais complexas, o tempo de consulta do Adeonet ele variava entre 5 a 10 milissegundos, a do Dapper entre 5 e 15, e do Entity entre 10 e 30 milissegundos, tá? Isso falando de leitura. Para escrita, então, escrita simples, entre 2 e milissegundos para DO, o Dapper 3 a 8 e o Entity Framework entre 10 e 20 milissegundos, tá? E aí ele fala sobre escrita em massa também, e aí o tempo ficaria entre 100 e 200 milissegundos para DO, 120 a 250 no Dapper e entre 300 e 600 milissegundos no Entity, tá? Então isso a gente tem para algumas versões, mas assim, eu estou trazendo esses dados que o pessoal fez, análise, ali tem algumas consultas, você consegue achar material na internet, mas lembrando, o pessoal está sempre atualizando o framework para melhorar a performance, para ele até ser assim, poder concorrer de altura igual com outras tecnologias, igual o Python que vem crescendo bastante, o pessoal usa muito, e você tem outras tecnologias também aí. Tá certo? Então é isso. Espero que você tenha entendido o geral. E a gente vai criar agora esses projetos na prática aí, para poder entender no detalhe. Eu já criei algumas coisas aqui no canal, mas eu quero criar esse projetinho focado nessa parte de banco. Tá certo? Então eu te vejo no próximo vídeo. Deixe seu joinha e a gente vai seguindo aí. Vamos criar essa aplicação até o final, hein? Fique conosco e até o próximo vídeo. Um abraço e eu fui. Joia!